Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Dando início ao especial de Páscoa do ano de 2020, eu trouxe para vocês um projeto de uma peça que é super queridinha no meu ateliê e espero que vocês gostem. É uma peça de artesanato sustentável, ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver essa peça, porque eu acredito que aí na sua casa você tem alguma garrafa de cerveja já vazia ou uma garrafa de repente de azeite, de suco, enfim. Aqui eu vou compartilhar uma ideia que eu fiz em uma garrafa de cerveja, utilizando o meu papel para decopagem de coelhinho da Páscoa, que eu lancei inclusive neste ano de 2020. Se você ainda não sabe sobre os meus lançamentos de papéis, eu vou colocar o link aqui no card para facilitar para vocês. E também eu vou colocar o link para aquisição do meu papel digital aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a lista completinha de materiais está disponível lá no meu grupo fechado do Facebook chamado Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. Se você não sabe também sobre o meu grupo, o link vai aparecer aqui no card. E o link para participar deste grupo, que é gratuito, vai aparecer aqui na descrição do vídeo também. Combinado? Vou mostrar a peça bem rapidinho para vocês. Olhem só que gracinha, tá? Desculpem aí pela iluminação, mas na videoaula vocês vão conseguir conferir com todos os detalhes as técnicas que eu apliquei nessa simples garrafa de vidro que iria para o lixo depois de ter sido bebido o líquido dela, não é verdade? Também trabalhei com barbante, então se você quiser aprender a fazer esse projeto, continue assistindo. Vou começar falando aqui para vocês o que eu já fiz na garrafa para começar a nossa videoaula. Aqui, primeiramente, eu apliquei o primer para que a tinta pudesse fixar na garrafa. Se você ainda não sabe fazer essa etapa, tem uma videoaula especial que eu já gravei aqui para o canal, mostrando como eu faço essa aplicação. Eu vou colocar o link aqui no card para facilitar, porque dessa forma eu consigo trazer videoaulas para vocês mais dinâmicas. Por que nós precisamos usar o primer neste caso? Porque as tintas que eu utilizo são as mesmas que eu faço pintura nas caixinhas, plaquinhas, e esse tipo de tinta não adere ao vidro. Precisa de um primer para que essa tinta ela fique aqui, fixe, e inclusive esse primer ele também pode ser aplicado em metal, PET, que é plástico, ou vidro, que é o material desta garrafa. Vocês só não precisarão aplicar o primer se vocês tiverem tintas específicas para isso, como essa daqui, por exemplo, da Dayara. Ela já é uma tinta própria para vidro, plástico e metal. Se vocês tiverem uma coleção de cores assim, de tintas já próprias para o vidro, PET ou metal, não precisa utilizar o primer, combinado? Eu acho que é muito interessante eu trazer esse tipo de informação antes de começar a videoaula, porque tem bastante gente começando no artesanato sustentável e essa informação pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Bom, apliquei o primer certinho, esperei a secagem dele por completo. Aí, com uma fita crepe, tá? Eu dividi aqui, pelo menos essa parte, para poder pintar com outro tom. Nessa parte aqui do corpo da garrafa, eu apliquei a cor palha. Aqui eu não apliquei nenhuma cor, porque eu vou trabalhar com barbante. Mas como eu já estava aplicando o primer, eu mandei ver. Mas se vocês quisessem aplicar o primer apenas no bocal, apenas nessa parte aqui para baixo, tudo bem. Eu apliquei porque já estava ali e foi. Deixa eu colocar aqui um negócio para poder escorar. Nessa parte inferior e no bocal da garrafa, eu fiz uma misturinha com essas duas cores. Eu misturei o tom palha e o tom cerâmica para chegar nesse tom, porque, deixa eu pegar aqui, eu vou trabalhar com o meu papel para decopagem de coelhinho e esse tom foi o tom que se aproximou do tom que eu utilizei no projeto, para que pudesse combinar. Olhem só, o coelhinho num tomzinho palha. Então, tudo aqui, pessoal, é planejado e pensado com base no papel.
Agora, a próxima etapa é já começarmos a fazer a decopagem. E para fazer a decopagem, vou escorar aqui novamente. Vamos precisar de cola para artesanato. Vou utilizar essa cola aqui da Cascorês. Vamos precisar também de um paninho, um plastiquinho, uma lapiseira e uma borracha, além da fita crepe. Porque aqui, como eu tenho um espaço limitado para fazer essa decopagem, eu gosto de riscar ao redor da figura e depois aplicar a cola. E é isso que eu vou fazer bem rapidinho aqui para vocês. E esse processo eu sempre mostro quando eu faço decopagens assim em garrafas de vidro ou onde o papel ele não vai ficar colado na superfície toda da peça que eu estou trabalhando. Aí eu levanto a figura, eu vou dar uma apagadinha bem de leve nesse grafite, só para eu ter um norte até onde eu preciso passar a cola. Utilizo uma bandejinha e um pincel de cerdas sintéticas. Eu vou utilizar esse daqui porque é o menorzinho que eu tenho e eu gosto de trabalhar com esse tipo de pincel. Esse aqui é importado, ele é da linha Majestic da Royal e ele mede, deixa eu ver, 8, tá? O número dele é 8. Espalhei bem, posiciono a imagem aqui certinho, tiro a fita crepe com cuidado, posiciono o plastiquinho e aliso com o paninho sempre do centro para fora. Depois que eu já alisei bem com o plastiquinho, eu posso vir aqui com um paninho e pressionar mais um pouquinho para que essa decopagem fique perfeita. E este aqui foi o resultado. Enquanto essa parte aqui vai secando para depois eu começar a fazer o sombreado ao redor da imagem, eu vou fazer o sombreado nessa região aqui, para que a peça tenha um acabamento melhor. E aí eu não preciso ficar utilizando o soprador toda hora. Para fazer o sombreado nessa região, eu vou fazer a misturinha da cor cerâmica com a cor palha. Vou trocar aqui. Ah, não precisa. Com a cor palha e vou fazer um tom um pouco mais escuro do que esse. Por quê? Se eu vier sombreando com esse tom cerâmica, vai ficar muito escuro. Eu tenho que clarear ele um pouquinho para ficar uma cor em harmonia, tom sobre tom. Então, como que eu faço esse processo? Eu vou dar uma dica para vocês que é muito importante. Pode ser que vocês já saibam fazer isso, como pode ser que não, que seja uma coisa bem valiosa. Se eu quero clarear, deixa eu colocar a garrafa mais para lá. Se eu quero clarear um tom, qual tinta que eu vou precisar utilizar em maior quantidade? A tinta clara. Então, a proporção aqui não será meio a meio. A proporção será mais tinta clara e menos tinta escura. Então, quanto mais claro eu quiser, menos eu vou utilizar do tom escuro. Beleza, pessoal? E aqui eu não costumo seguir muita regra. Eu não vou falar para vocês, olhem, utilize uma, duas gotinhas ou uma, duas pinceladas. Vocês vão criando as cores de vocês, assim como eu crio as minhas. Cada peça que eu faço, ela acaba saindo com um tom e isso faz a peça ser uma peça única. Vou utilizar um pincel velhinho, não me perguntem a marca desse pincel.
e nem o tamanho, porque como vocês podem observar, tá todo sujo aqui, já tem anos esse meu pincel. Esse pincel, inicialmente, ele era um pincel redondo, mas para a finalidade dele ele não serviu muito, então eu utilizo ele para misturar tintas. Eu vou pegar uma boa quantidade aqui da tinta palha, eu vou fazer até numa quantidade maior para poder mostrar para vocês. Aí eu venho aqui num vidrinho, eu tiro a cor aqui, ó, do meu pincel para poder utilizá-lo. E aí eu vou dosando. Para eu não exagerar, o que eu faço? Eu venho com pouca quantidade. Aí se eu achar que fica muito claro, eu volto mais um pouquinho. É melhor do que já pegar um monte de tinta escura e ficar tendo que clarear depois. E eu só vou precisar de um pouquinho de tinta, então eu não vou fazer uma mistura muito grande para não ter desperdício. Ó, esse tom aqui que acabou saindo, basicamente é o tom que eu pintei aqui. Tendo isso em mente, eu vou precisar de mais tinta cerâmica. Aí eu vou dar uma lavadinha aqui no meu pincel, num vidrinho que eu tenho com água, ó. Tiro num paninho pra não contaminar com outra cor. Venho só com mais um pouquinho e misturo de novo. Vou filmar de pertinho pra vocês verem a cor, ó. Ficou tom sobre tom aqui na garrafa. E agora chegamos na parte de fazer o sombreado. Para sombrear, vocês precisarão de água. Já deixei meu pincel hidratando aqui. Um pincel angular ou chanfrado, esse daqui é o da Keramic numeração 12. E um pincelzinho mop ou um cotonete para tirar o excesso de água que fica na parte de trás do pincel e acaba manchando a peça. Lembrando que sombrear garrafa de vidro é diferente de sombrear MDF, porque a superfície é diferente. A superfície do MDF é uma superfície porosa, então, consequentemente, absorve mais água e mais tinta. Na garrafa, não. Quando você for sombrear a garrafa, dose mais a quantidade de água e de tinta, porque se você utilizar muita tinta, muita água, ambas vão escorrer pela garrafa, vai ficar um trabalho manchado. E é o que eu sempre falo para vocês, sombreado é treino. Vocês vão dosando a mão de vocês, vocês vão conhecendo as superfícies e vocês vão evoluindo a cada peça. Para sombrear aqui a garrafa, eu vou molhar a pontinha do meu pincel aqui na tinta, ó, só a pontinha. Vou trabalhar no azulejo para matizar essa tinta e venho aqui para a peça. Essa cor, ela vai ficar tom sobre tom bem sutil. Então, eu vou aplicar 2 demãos do sombreado aqui, secando entre uma demão e outra. E depois, eu vou dar uma terceira demão com a cor cerâmica, se eu sentir essa necessidade. Eu acredito que o sombreado, ele faz toda a diferença nesse projeto. Eu acho que fica um trabalho bem mais bonito. Eu acredito que eu nem vou passar o cerâmica, viu? Ó, sujei minha mão. Vamos dar uma limpadinha antes que eu faça arte. Eu vou dar uma secadinha ali. E vou aplicar já a segunda demão do sombreado. E aí, vocês podem utilizar soprador ou secador. O ideal é vocês sempre aguardarem um pouco a peça esfriar, porque se vocês forem fazer o sombreado com a peça quente, acaba desgastando as cerdas do seu pincel, porque a maioria dos pincéis que nós utilizamos são com cerdas sintéticas, e isso pode acontecer e em pouco tempo você pode perder o seu pincel. Olhando aqui, eu não vou precisar fazer mais uma demão com o cerâmica para escurecer, já ficou ótimo dessa forma.
Mas aí vai de gosto. Quem quiser escurecer com cerâmica, também pode. Como aqui eu não tenho o espaço legal para fazer movimento de vai e vem, eu faço só movimento de vai e quando der eu faço movimento de vem. Ali eu passei um pouquinho, venho com um cotonete, umedeço e já limpo a região que eu passei com a cor aqui, onde não deveria. Pronto. Ficou dessa forma. O sombreado nessa parte inferior é somente isso, não vou aplicar a terceira demão, não. Para poder aproveitar essa tinta, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essa parte aqui, que supostamente ficava a tampinha da garrafa. E aí eu vou utilizar o pincel que eu utilizei aqui para passar cola, já deixei ele de molho na água, dei uma limpadinha nele. Ele já está hidratado e eu aproveito essa tinta aqui para fazer uma graça, decidindo isso aqui com vocês. E bora lá. Eu acredito que uma demão será o suficiente para cobrir aqui. Que essa cor ficou uma cor bem pigmentada. Prontinho, somente isso. Enquanto essa parte vai secando, eu vou tomar cuidado para não encostar. E eu vou utilizar aqui um pedacinho de papelão para eu poder melhor manusear a minha garrafa sem estragar a pintura dela aqui no meu azulejo. Agora eu vou fazer o sombreado ao redor da figura. Essa etapa aqui, ela é opcional para algumas pessoas, né? Algumas pessoas consideram o sombreado aqui desnecessário. Eu gosto bastante, eu acho que dá o melhor acabamento para a imagem. Quem for visualizar pessoalmente a sua garrafa vai até achar que foi pintadinho à mão, esse coelhinho na tulipa. Então eu vou fazer isso, mas quem não quiser fazer não tem problema, que vai ficar bonito também a peça. Ela vai ficar um pouquinho menos incrementada, mas ela não vai perder a beleza dela. Para fazer isso, a primeira demão de sombreado, eu vou utilizar a cor ocre ouro para fazer um tom sobre tom aqui no tomzinho palha que eu apliquei de fundo. Vou pegar a tinta da própria tampinha e vou utilizar o mesmo pincel angular que eu fiz o sombreado aqui na parte inferior. E aqui, provavelmente, eu vou utilizar o pincel mop para tirar a aguinha que fica na parte de trás, onde o pincel passar. E aqui o procedimento é o mesmo, sempre trabalho no meu azulejo para matizar a tinta. E aí eu vou sentindo o pincel. Ah, preciso de mais água, preciso de mais tinta. Aqui precisa um pouquinho mais de água. Essa partezinha aqui eu vou fazer sem acelerar. E as demais demãos eu vou acelerar o vídeo, combinado? Porque aqui no canal eu já gravei videoaulas falando sobre sombreado, com bastante detalhes para vocês. E aí essas videoaulas eu colocarei linkadas aqui no card.
Prontinho, com essa cor ocre ouro nós encerramos. O que eu vou fazer? Eu vou secar para poder aplicar uma demão da cor marrom, seco novamente e para dar uma leve escurecida, eu vou aplicar uma demão da cor rústico. O que eu vou fazer? Para poder aplicar o marrom, eu vou utilizar a transparência, então eu vou trabalhar bastante aqui no azulejo para vir com um tom mais claro. E quando eu for fazer com o rústico, mais claro ainda, para que esse tonzinho do ocre ouro ainda apareça um pouco de fundo, para não ficar um sombreado muito forte. Olhem só como já fica diferente dessa demão de marrom. Prontinho, com o sombreado na peça nós encerramos. Notem que a minha peça, ela não ficou manchada. Aqui eu vou secar mais uma vez para que eu consiga manusear a garrafa. Mas é isso, pessoal, não é impossível sombrear em garrafa de vidro. Eu espero que vocês testem em casa, seguindo aqui o passo a passo que eu estou mostrando na videoaula. E escrevam nos comentários qual foi a experiência que você teve sombreando garrafas de vidro. Como eu falei, eu vou secar e aí vamos começar a fazer a arte final aqui da parte da pintura para envernizar e no final fazermos o trabalho com barbante. Para fazer mais uma graça e acompanhar o estilo country da peça com sombreados, eu vou fazer pespontos e dessa vez eu vou utilizar essa caneta permanente aqui da Acrylex. Ela possui duas pontas, uma mais grossa e uma mais fina, mas como eu já tenho essa caneta há muito tempo, eu não tenho nem mais as medidas aqui, os milímetros de cada ponta. Mas eu acredito que vocês consigam encontrar facilmente esse tipo de caneta em papelaria, armarinhos ou em lojas de artesanato. E para fazer esses detalhes, eu vou utilizar a ponta mais fininha. Eu já testei fazer com essa caneta e depois aplicar o verniz acrílico fosco à base de água e não tive problema. O pesponto não saiu. Mas se você não tiver certeza, eu não sei o tipo de verniz que você gosta, faça um teste antes. Eu gosto de aplicar, fazer esse processo, deixar a peça secar um tempo para depois aplicar o verniz. Então é isso que eu vou começar a fazer aqui. Os pespontos nessa região e aqui no bocal. Vou começar pelo bocal, porque é a parte de cima. Eu sempre gosto de começar a fazer pela parte de trás, esse tipo de trabalho. E vou fazer todo o redor do bocal. Prontinho. Quem não tiver essa caneta, pode utilizar um pincel filete ou um pincel liner para fazer esse trabalho. Nessa aqui, eu decidi fazer o pesponto na parte rosinha, na cor salmão. Agora, eu vou trabalhar com um mini stencil
de cenourinha. Esse aqui faz parte de um kit de mini stencils lá da Duna Atelier que eu adquiri. E eu gosto porque, como ele é pequenininho, dá para aplicar em diversas superfícies. Trabalhar com stencil é fácil e ao mesmo tempo difícil, porque você precisa dosar a quantidade de tinta no pincel, ainda mais em uma superfície como a do vidro. Para poder fazer essa aplicação e me auxiliar, eu vou utilizar um pedacinho de fita crepe para que eu consiga posicioná-lo, segurá-lo apenas com uma mão e com a outra aplicar as cores. Separei esses dois pincéis de Pituá, um é da Ceramic numeração 2 e o outro é da Condor numeração 2. E é o que eu sempre falo para vocês, cada empresa tem uma numeração diferente da outra. Notem que a numeração é igual, mas os tamanhos são diferentes, o da Condor é maior. E o da Condor eu vou utilizar para aplicar a cor na cenourinha e o menorzinho da Ceramic eu vou utilizar para aplicar a cor na folhagem. E essas foram as duas cores que eu escolhi. Essa daqui é a cor laranja e essa daqui é a cor verde oliva. Eu vou deixar os potinhos abertos e vou pegar a tinta da própria tampinha. Meus pincéis já estão hidratados, eu peguei um outro paninho seco aqui para poder descarregar a tinta. Então, eu vou começar com a cor laranja. Eu vou posicionar aqui a cenourinha e eu vou mudando a posição dela para poder fazer a aplicação do stencil de uma forma bem despojada. Vou voltar aqui com a minha bandejinha, ó. Vou trabalhar na bandejinha, fazendo um movimento circular para que a tinta entre nas cerdas do pincel. Vou dar leve batidinhas. Bem devagar aqui para não fazer um terremoto para vocês aí. E venho num paninho tirar o excesso. Como esse meu pincel é novo, notem que ele fica caindo aqui umas cerdas, uns pelinhos extras aí, mas é normal. E venho aqui pra peça, dando batidinhas e eu vou aplicar uma demão apenas, ó. Bem suave. Troco de pincel, venho no verde oliva. Vou posicionar aqui novamente. E levanto. E isso vocês vão fazer em toda a garrafa aqui, ó. Olhem só como já fica bem bonito o projeto. Vou fazer aqui na parte da garrafa toda e já volto para mostrar o resultado final para vocês. Prontinho. E esse foi o resultado após estampar todas as cenourinhas. Para finalizar, eu vou fazer alguns poás utilizando a mesma cor que eu fiz o sombreado ali na parte de baixo. Deixa eu ver se eu tenho tinta suficiente para fazer isso. Vamos ver. Ah, tenho. São os poás bem pequenininhos. Quem não tiver boleador, pode fazer com o cabinho do pincel ou com uma lapiseira. Só para compor mais a peça, que vocês sabem que eu gosto de incrementar. Eu faço as minhas graças, né? Afinal de contas, cada artesão e artesã tem o seu próprio estilo. Prontinho, deu certo. Como eu acabei decidindo estampar com essa cor aqui de última hora, fica a dica aí pra vocês. Na hora que vocês forem fazer a misturinha pra fazer o sombreado, façam um pouquinho a mais pra poder ter tinta pra fazer esses poás. Então é isso, pessoal. Agora eu vou esperar esses poás secarem bem
para poder fazer a aplicação do verniz. Então, eu não vou poder acelerar a secagem aqui com o soprador, porque como nós temos o excesso de tinta, se eu acelerar os poazinhos aqui, eles podem rachar. E aí, eu vou deixar secando natural. O verniz que eu vou utilizar será esse aqui, ó, o verniz acrílico fosco, que é o verniz que eu gosto, porque a pintura country fica mais bonita com a aplicação e finalização fosca, mas aí vai de gosto. Quem quiser aplicar verniz brilhante pode. E aí eu vou aplicar o verniz na parte que eu fiz a pintura e aqui também no bocal onde eu pintei. Essa região nós vamos trabalhar com o barbante, então eu vou aguardar a secagem, vou aplicar de 1 a 2 demãos do verniz e vocês podem aplicar com o pincel e rolinho, ou só com o rolinho, ou só com o pincel. E aí eu volto pra gente começar a trabalhar com o barbante. Prontinho com o verniz seco, chegou a hora de trabalharmos com o barbante. Eu levantei um pouquinho a câmera para vocês poderem conferir de pertinho como que eu faço essa aplicação. E já tem videoaula aqui no canal que eu decoro uma garrafa todinha com o barbante. Se você ainda não conferiu essa videoaula, eu vou colocar o link aqui no card. Porque garrafa decorada com barbante é muito legal fazer para decoração de festa de casamento, noivado, festa de aniversário, enfim. E me desculpem pelo barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá tendo reforma aqui onde eu moro, no condomínio. Espero que quando eu fizer a edição deste vídeo o barulho seja menor, esses ruídos aí não estejam atrapalhando a nossa aula. Para poder fazer a colagem do barbante, eu escolhi essa cor aqui. E assim, pessoal, não me perguntem qual que é a numeração desse barbante, porque eu não tenho mais aquela embalagem de plástico que vinha fora aqui do barbante. Eu, na verdade, nem sabia que tinha numeração de barbante. Eu comprei esse rolo aqui porque eu achei interessante essa cor um pouco mais rústica, envelhecida. Mas dá pra notar, né, gente, que não é um barbante muito grosso e nem muito fino. Quem for fazer esse projeto, dá uma olhadinha nos materiais que tem em casa, tenta dar uma pesquisada, inovar ou fazer com um barbante com a espessura que você encontrar aí na sua cidade. Não fiquem se prendendo a medidas, enfim, façam com o que vocês têm, combinado? E aí eu não vou poder informar pra vocês qual que é o número desse barbante aqui, porque já tem muito tempo que eu tenho ele. Aqui eu coloquei a cola, que é a mesma cola que eu fiz a decopagem do papel, né? Colei aqui. Se vocês quiserem saber, essa embalagenzinha aqui veio junto com os ovos. Eu comprei uma cartela de ovos e aí veio essa embalagem plástica, eu cortei e aí eu uso pra colocar cola, tudo depois eu descarto. Não tem necessidade de eu ficar lavando assim como o godê. E pra mim deu super certo. Bora colar. Eu sempre começo pela parte de trás aqui da garrafa. E aí eu passo cola com um pincel velhinho. Esse meu pincel aqui também eu não tenho mais as medidas dele, mas ele foi um dos meus primeiros pincéis angulares que eu comprei. E se eu não me engano, acho que daqui é da Condor e não deu muito certo sombrear com ele, eu não gostei do acabamento dele, e aí eu fui usando ele para outros fins e agora eu uso para poder passar cola quando eu vou trabalhar com um barbante. Peguem um pincelzinho mais velhinho que vocês tiverem para fazer esse processo, porque a cola também estraga o pincel. Vou colar aqui, ó, o barbante com bastante cuidado, aperto um pouquinho, e aí suavemente eu vou girar a minha garrafa. E eu não estou fazendo força, não estou puxando o barbante ainda, porque não está bem fixo a primeira parte ali. E aí eu vou girando. Estou girando suavemente. Indo aqui para a quarta volta, eu puxo um pouco mais o barbante, porque agora ele já está firme. E aí eu vou girando, tá, gente? Cada um tem um jeito para fazer esse procedimento. Aqui no começo eu seguro a garrafa aqui, ó, encosto aqui no meu corpo e vou girando, tá? Depois eu coloco a garrafa em pé, solto bastante o barbante aqui do rolo
Volto aqui com o meu pincel, passo um pouco mais de cola pra baixo. Eu não passo a cola na garrafa toda, porque até eu girar o barbante, a cola já secou. Eu vou fazendo por partes. E chegou nessa etapa aqui, eu já coloco a garrafa aqui em cima do papelão para não riscar a minha pintura que já está envernizada. E aí eu vou, ó, girando a garrafa, tentando não ter muito atrito. E vou puxando aqui para que não fique nenhum espacinho mostrando a garrafa onde eu passei o primer, tá? Basicamente é isso, pessoal, que eu faço. Para não ficar uma aula muito cansativa, eu vou acelerar esse processo, mas eu vou preencher aqui de barbante até próximo da decopagem, onde tem um degrau aqui na minha garrafa. Então, bora lá. Pronto, cheguei aqui no final, venho com a cola, volto um pouquinho, ó, passo, bem aqui no finalzinho, vou dar mais a volta, aí eu puxo bem, aperto aqui, ó, venho com uma tesoura, onde eu coloquei minha tesoura aqui. E corto. Nesse pedacinho, eu passo um pouco mais de cola e venho com o dedo aqui apertando. Passo cola até aqui nessa partezinha do barbante pra fixar. Essa foi a forma que eu desenvolvi, me adaptei e gostei de trabalhar com barbante, passando cola em toda a extensão da garrafa. Tem gente que gosta de fazer esse processo só passando cola no início e rodando o barbante. Eu gosto de fazer assim porque eu tenho a segurança de que o barbante está colado na garrafa. Não tem como ele soltar ou afrouxar porque eu puxei bem. E esse foi o resultado. Lembrando que aqui é só uma ideia, vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês. Para poder encerrar, eu fiz, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um laço duplo com barbante rami para poder colar na garrafa, fazer mais uma graça. E aí eu tenho esse pingentezinho, ó, escrito amor. E na parte de trás dele aqui, na verdade, essa é a frente, tá? Tem dois coraçõezinhos e na parte de trás vem escrito amor. Como Páscoa é amor, né, gente? Eu gostei desse pingentinho que eu adquiri numa loja da minha cidade, onde eu compro pedrarias, meia pérolas. E aí eu achei que ficaria legal colocar aqui na peça. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o laço e pendurar esse pingentezinho. Separei um pedacinho do mesmo barbante elefante, só que o que eu fiz? Eu peguei o barbante e soltei ele, sabe? Eu meio que... Como que a gente fala isso? Separei aqui as partes, né? Porque o barbante elefante, ele é composto por várias linhas, assim, não sei como explicar isso, gente, mas enfim. Eu, né, meio que esgarcei ele para deixar ele mais fininho para poder passar aqui no pingente. E aí eu vou passar no pingentinho, vou colocar ele aqui, ó, no meio, ó, mais ou menos assim. E aí eu vou dar um nozinho aqui na ponta, pra ficar uma linha dupla. Aqui eu vou dar um nó. Lembrei a palavra, é desfiado. Eu desfiei
o fio, ó. Puxo aqui pra ponta, dei um nozinho. Aqui no excesso, eu corto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar primeiro o pingente virado aqui a parte do coraçãozinho e depois por cima eu vou colar o laço. Corto o excesso. Prontinho. Olhem só que gracinha. E aqui o pingente, ele fica móvel, ele balança. E pra você que ficou até o final, muito obrigada. Eu vou mostrar a outra garrafinha que eu fiz, porque eu gosto de fazer sempre 2 garrafinhas pra montar um kitzinho bem bonito. Então, essa foi a que eu ensinei na videoaula. E eu fiz também uma verdinha. Olhem só que graça, gente. Vou virar as 2 aqui. Ainda falta eu assinar a garrafinha que eu acabei de ensinar na videoaula, porque eu gosto de assinar as minhas peças. E olhem só que charme com um verde. A foto dessa peça eu vou colocar lá no meu grupo fechado do Facebook, para vocês poderem acompanhar. E por hoje é só. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da primeira videoaula do nosso especial de Páscoa do ano de 2020. Curta, comente, compartilhe se você gostou. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau!